Sobreviventes do ABC, como os artistas locais, superaram a pandemia. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Sobreviventes do ABC. Eu sou o Denis Pinho, eu sou um homem branco, cabelo cacheado, olhos, barba, cabelos castanhos escuros. Estou aqui sentado de frente para uma mesa, na mesa o computador, aonde eu controlo as câmeras da convidada e dos apresentadores. Aqui no fundo uma parede preta com uma luz azul, pedaço de uma cortina vermelha. Eu ia trocar a camiseta, até trouxe camiseta para trocar, ô Diego, o pessoal não achar que eu tô vindo, né, sempre com a mesma camiseta, mas a gente tá gravando, fazendo gravação aqui em seguida, então, poxa, eu acho que essa camiseta vale, né? Acho que vale. Como eu trouxe uma para trocar. Só tirar aqui, né? E aí já fica bom. Já muda tudo. Agora é minha vez? Lógico. Agora é minha vez, então. Fala, gente, tudo bem? Sou o Diego Reis, tá? Então, sou um homem preto de dreads, meus dreads estão presos aqui como um coque, tá? Olhos castanhos escuros, de barba, tá? Camisa jeans escura, camisa jeans azul, camiseta preta, tá? Agora eu já posso passar para nossa convidada? Pode. Então eu tô com a nossa convidada aqui na nossa frente. Ela vai falar o nome dela, ela vai se apresentar, vai falar quem é, por que que tá aqui, né? Fica à vontade, seja muito bem-vinda, minha querida. É com você agora. Obrigada. Olá a todos, eu sou a Mariana França, tenho 37 anos, sou uma mulher preta, estou sentada aqui de frente para os meninos. Eu sou uma mulher preta, como eu disse, meu cabelo está preso, é um cabelo castanho escuro, estou com um batom vermelho, os olhos estão com um delineador. Minha blusa é uma blusa de temas tropicais, com prevalecência preta, azul e algumas aves. E estou com um colar de uma pedra chamada olho de tigre. Maravilha. Maravilha. Aí. A gente já começa com uma pergunta mais difícil, Mariana. Para você falar com poucas palavras, quem é você? É difícil mesmo. Eu avisei. Mariana por Mariana. Eu sou uma experimentadora das artes, eu posso dizer, e desbravadora, né, dentro das linguagens, por ter passado tanto pelo teatro, pelo circo, cinema, né? Infelizmente, os meus dotes da desenho e da música não caminharam junto com os outros, mas sou uma grande entusiasta e apreciadora das artes e a gente sempre está descobrindo coisas novas. Então, uma descobridora das artes. Olha, toda poetisa, né? Toda Experimentadora, né? É isso aí, legal. Imagina a experiência, né? Sim, sim. Mariana, desculpa que eu não olho sempre pra você, porque eu tô controlando aqui imagem, o áudio e tal, então é isso, tá bom? Tranquilo. Você viu que hoje eu desencanei um pouco do fone, até porque, né, os convidados estão aí bem acostumados já, então tá legal aqui, o som tá bom. Uma coisa, Diego. Você viu que eu deixei o fone já algumas gravações, né? Acho que o pessoal já percebeu que eu já deixei de lado aí. Mas é legal, né? É legal às vezes meter um fone aqui. Fica legal na foto, né? Também. Na verdade, é o retorno, né? Então, nem todo mundo tá acostumado a falar assim no microfone. Então, a pessoa, ela percebe, se ela se distrai, fala... ela já vê que muda aqui, né? Mas aqui também em casa, a Mariana tá acostumada aí com o audiovisual. Então tá tranquilo. Ô, Mariana, Mariana, Isso. você fez CAV também, não? Sou ex-aluna do CAV. Ex-aluna do Me CAV. formei no final de 2016. Caramba, meu, das antigas, né? Sou. Das antigas. Ô, Denis, você Velha é guarda. de que ano do CAV? Rapaz, eu preciso fazer essa conta aí, mas é isso aí. 2016, Caramba. Eu fui da primeira turma de animação do CAV. Legal. Lá em 2013, é isso? 13, 14. Por aí. Acho que 13, né? Por aí.
Caramba, só que isso não quer dizer que eu sou velho, tá? Claro que não. Inclusive, eu acompanhei o projeto do CAV, assim, desde o comecinho, quando era uma conversa política ainda, sabe? Eu falei, opa, vamos ver para onde isso vai. Sim. Pô, eu tava em outra vida, né? Então eu pensava, quem sabe aí, né? Uma escola dessa em São Bernardo não seja Legal. a minha oportunidade de sair dessa vida de peão e ir pra arte, né? Então Sim. eu lembro muito bem de como as coisas começaram. Bom, agora tá Eu- do lado, né? Sim, tá No do espaço. ladinho, onde é o estúdio aqui, tá aqui do ladinho, literalmente na rua, né? Isso, na mesma rua. Eu, assim, a gente já vai passar pra Mariana, e a Mariana também pode falar das suas experiências quanto a isso. Papo mais descontraído aqui. Eu me lembro que eu participei, antes de ser CAV, mas de uma das primeiras oficinas de animação, onde já se tinha a ideia do que seria o CAV. Uhum. Então, onde era o embrião, assim. As oficinas, é verdade. Lá no Baeta. No Baeta, inclusive. Eu também. Você Eu também? fiz um curso de cinema com Vebs, Aham. Vebs Júnior, lá no Baeta de Cinema. O Legal. primeiro contato que eu tive. Você fez lá no Centro Cultural. É Centro Cultural, Baeta? Era. Uma coisa assim, né? Foi isso. Lá no espaço do teatro. Sim, exatamente. Então. É. Até O hoje Abílio passo Pereira de ali. Almeida. Isso. Eu já vi, eu já fui ali algumas vezes, tá? Vi lá a filha do Maurício de Souza, vi o dublador do Kiko, vi uma galera legal lá, mas faz muito tempo que tá fechado, parado. Inclusive, como ficou parado por muito tempo, os moradores em situação de rua usavam o espaço ali também para deitar. E aí a gestão anterior colocou umas grades, fechou tudo mesmo, que é para não ter bagunça e não ter mais nada também. Sim. E isso eu tô falando aí meados de 2008. Mais ou menos por esse ano aí, não foi ou não? Foi mais ou menos isso. Né? Por aí, 2008, 2007, assim, caramba, nossa. Você não é tão novinho Caramba. assim, né, danado? Né? Que na verdade nessa idade, nessa época aí eu era muito novo, né? Quase um Sim. embrião. Sim. Mas foi uma época que floresceu muita coisa das políticas públicas Sim, culturais, né? Juventude Cidadã Era deles. juventude, o projeto da arte das oficinas, né? Lá no Abílio, você, assim, todos os centros culturais você tinha as oficinas, porque eu comecei no teatro também lá no Centro Cultural do Bairro Assunção, bem novinha. Só que chegava um momento que você tinha as oficinas de teatro avançadas, e elas aconteciam lá no Baeta. Uhum. Então, assim, pessoas incríveis lá que davam aula, e você tinha a graduação até o Teatro 3. Então, você aprende a linguagem do comédia dell'arte, teatro brasileiro, palhaçaria, né? E aí, depois, teve o CLAC, né? E que, infelizmente... Bom, então vocês conheceram também o finado Espaço em Fio. Sim, o Sim, final. sim. Viu que era inclusive ali perto também. Ali perto, eu ia Exatamente. andando do Demarque até lá, para Uhum. fazer oficina. Caramba, e tal. Era cara, um rolê de um bom. você era Eu determinado, andei né? bem louco na minha Era adolescência. determinado. Nossa, andei demais. Eu não posso falar muito não, porque eu também fazia o mesmo, né? Sempre morei ali no Alves Dias, ali perto do Vila Ferreira, Esmeralda, tudo aquele meio ali. Morei ali e eu vinha andando, viu? Às vezes tinha dinheiro, às vezes não. Mas mesmo quando tinha dinheiro, eu vinha andando até o Juventude Cidadã, ou inclusive até o Baeta, Uhum. ali perto do Enfio, fazer esse curso de animação também, ou os cursos de desenho. E aí eu me lembro que nessa época o pastel era bem barato. Entre outras Pastel. coisas, né? O pastel dos japoneses, né? Eu acho que japoneses, chineses, não lembro. Mas era bem barato, era 50 centavos. Então eu guardava o dinheiro da passagem para comprar um pastelzinho, Uhum. comprar algum negocinho para beber, um caldo de cana. Isso é cultura também, viu? E voltava a pé, sabe? Gente, olha aí, olha aí. E você? E Ô, você? Diego, mano, vamos ficar ouvindo a Mariana, não, conta mais. Vamos aprofundar nossa história aí. O rolê gastronômico de baixo custo, São Total. Bernardo. Gente, ó, só para falar que esse pastel hoje em dia
Não sei mais, não sei, na verdade, nunca mais comi, mas deve estar em torno de uns quase R$ 10. Lá em né? Curso, me dá um cafezinho aí, vai. É, fala. E você, Mariana, você dava esse rolê a pé também para ir para os cursos? Como é que é? Muito, muito. Eu sou nascida e criada no bairro Assunção, né? Nascida e criada no Assunção. Exato. E aí, para eu fazer os cursos das oficinas, eu ia andando. Eu moro na Vila Marque até hoje, então. Cafezinho também? Não, obrigada. Então, eu ia fazer as oficinas lá no Centro Cultural, né, do bairro Assunção, para ir para o Juventude andando, para ir para o Baeta e andando. Teve uma época da minha vida que eu fazia o curso de circo lá na Escola Livre de Teatro, lá em Santo André. Eu saía de bike, ia para lá, e à noite eu ia fazer oficina lá no Baeta. Então, eu começava meu dia, era 2 horas da tarde, fazendo oficina lá em Santo André, e terminava 10 horas da noite fazendo no Baeta. Caramba, no corre, no Corre, corre. corre. Caramba, Será meu. isso, hein, Busão era Diego? luxo, Será né? isso, hein? Oxe, busão. A gente Também quando você decidia pegar, né, dependendo do lugar que a pessoa mora aí, você espera 40, 50 minutos pra vir um ônibus, você fala, eu vou a pé, se é pra... vinha lotado, É, né? é. Entre comer um pastel, um bagulho e pegar um busão lotado. É, e mesmo a passagem, né, sendo É. bem menos do que hoje, mas também acesso a dinheiro, né, ainda mais a gente jovem ali, não era fácil, você ficar gastando dinheiro com ônibus, era luxo, É. falar a verdade, ônibus era luxo. Eu sei que agora a molecada não quer nem ver um ônibus, que tudo é Uber, mas, né, Não, mas é isso, da hora. Posso chamar de Mari? Sim, É? sim. Porque senão vai chegar. só porque você, Diego, É. chama ela de Mari. Não, é porque eu conheci a Mari agora, gente. Sim, não, acertou, é Mari É, mesmo. porque todo mundo fica perguntando, não, é Mariana. Mariane, sabe? E eu tenho uma amnésia, assim, sabe? Meio maluco e tal, e enfim, sabe como é que é, né? Mas, ô Mari, conta aí pra nós um pouquinho aí mais, aprofunda essa sua história sobre o seu envolvimento com as artes, com cinema, com teatro, né? Andava a pé, vem ali do Assunção, pertinho da gente também. Mora ali perto do Teatro Elis Elis Regina. Regina. Sim. É, pertinho, E pertinho. onde foi se encontrando, né, nessa experimentação toda, né? Sim, o que você achava do Juventude Cidadã? O Juventude foi um segundo contato meu, né, com as artes, né, porque eu comecei, né, como eu falei, lá no Elis Regina, né, no Centro Cultural lá do bairro Assunção. Passei lá pro Baeta e foi meados de 2005, 2006 que eu conheci o Juventude. E foi onde eu tive meu primeiro contato com as artes circenses. Então, foi a partir daí que eu conheci toda a galera do movimento circense. Eu comecei a ir nos encontros de malabares que rolavam lá no Paço Municipal. E foi quando, né, pude realmente entender a força que o circo foi e é, né, aqui para a cidade. Tanto que há uns anos atrás eu fiz um documentário que foi pela Aldir Blanc, né, que foi um documentário chamado Saber Circo, que fala sobre o movimento cultural, né, circense aqui da cidade, que foi uma maneira de agradecer, porque eu aprendi muito com as pessoas do Juventude, com o próprio projeto, que na época, sim, você passava o dia inteiro ali dentro, né? Comecei fazendo oficina de clown, depois eu fiz oficina de DJ, eu fiz de perna de pau, eu tinha de tudo ali dentro. Então, era realmente um espaço de convivência para a juventude e que muita gente acabou descobrindo uma profissão, né? Isso aí, hoje até, assim, me orgulha muito ver, assim, meus amigos que antes só a gente estava ali só sonhando que poderia viver de arte, hoje realmente estão vivendo. São pessoas que são produtoras, são artistas que estão trabalhando em cruzeiros ou rodando em espetáculos. É um baita de um orgulho de ver assim que conseguimos, né, superar todas as adversidades e saindo também da cidade falando, eu sou cria de uma política pública, que é algo que eu me orgulho muito. Né? Começar pelas oficinas, passar pela juventude, depois passar pelo CAV. E hoje poder falar que eu vivo de cultura de diferentes maneiras foi por conta dessas políticas públicas. Não, maravilha, pô. Ô, Denis, você também é cria de Juventude Cidadã? Passou por lá? Como é que é? Rapaz, eu passei por lá, eu experimentei muita coisa, assim, né, você sabe. Mas eu acho que eu passei por lá antes de ir para a fábrica, né? E aí quando eu fui para a fábrica, eu fiquei muitos anos
distante da vida, né? E aí aconteceu muita coisa, né? Como eu falo hoje, você já viu conversando com, por exemplo, com o Sarará e tal, com o pessoal do hip hop principalmente, aconteceu muita coisa na cidade e eu fiquei mais afastado, né? Nessa época da fábrica. Então também passei por lá, mas perdi muita coisa também, sabe? Mas você fala assim um pouquinho no passado, Mariana. Lá era um espaço, a juventude ficava o dia inteiro, tal. O que que aconteceu? Infelizmente, né, a gente teve uma descontinuidade no que era o projeto do Juventude Cidadã, a começar pela quantidade de oficinas que eram ofertadas. Antigamente eram 40, você tinha folhas e folhas de cursos, né, e que não eram apenas abordando apenas uma linguagem, né? Então você tinha o circo, você tinha o teatro, tinha moda, tinha, sei lá, mímica, fotografia, violão. Então eram muitas atividades e diversas linguagens ali. E que aos poucos foi se reduzindo, reduzindo, até que aquele galpão gigantesco, né, além da falta de manutenção, ele se torna um espaço com pouquíssimas atividades, com horário muito reduzido, também para as pessoas poderem frequentar, e deixou também de ser aquele espaço de convivência da juventude, né? Ele se torna apenas um lugar de, eu vou ali para fazer a oficina de circo que ainda existe. Não é mais o espaço de encontro. Não é mais o espaço de encontro. E a cultura, ela precisa do encontro. A cultura não é só aquilo, eu vou oferecer tal oficina. Você precisa de um lugar, de um espaço onde a juventude se sinta pertencente, se sinta convidada a estar ali. Porque você não só entra e sai de uma oficina e acabou. Você vai, faz uma oficina, aí você sai de lá, vamos comer o pastel? Vamos tomar um café? Vamos sentar ali, rabiscar uma ideia de uma cena, de uma esquete. Vamos falar de música. É isso, sabe? Então, quando você não se sente mais pertencente àquele espaço, o projeto em si acaba diminuindo, né? Não só porque a falta de investimento faz com que ele diminua, mas é porque a juventude não se sente mais vinculada àquele lugar. Hoje em dia, você perguntou alguma coisa, Denis? Não, na verdade eu ia Dá falar que a continuidade. gente não tem pastel, mas eu vou comer um bolinho, você ofereça. Você ofereça para convidada também. Eu esperando pergunta aqui, você. E aí eu ia dizer também, mas você pode perguntar aí, quer dizer, se não tem um pouco, não houve também alguma descentralização, assim, por exemplo, antes o Juventude era meio que a única opção e depois surgiram outros projetos nos bairros, teve isso também, talvez isso contribuiu também, ou não? Infelizmente, dentro da minha vivência, né, dentro das políticas públicas, eu sinto que empobreceu até mesmo na oferta das linguagens. Né? Então, quando você perde a possibilidade de oferecer, sei lá, uma oficina de DJ, uma oficina de desenho de moda, e isso não vai para outros lugares, então significa que realmente ele implodiu o projeto. Né? E é triste falar isso, mas chega no momento, e eu vejo no caso do circo e da linguagem do teatro, até mesmo do audiovisual, né? Quando a cidade ela não potencializa, ela não investe naqueles jovens, e eu digo no investimento tá, eu estou realizando oficinas de sensibilização, de uma introdução para tal linguagem. Quando não se tem expectativa dentro da cidade, o que acontece? Esses artistas, que já não são mais assim jovens que estão apenas experimentando, mas pessoas que querem dar continuidade nisso, se veem sozinhos na cidade, acabam indo embora. Aqui na cidade, aqui em São Bernardo, há uma falta de uma especialização ou de um aprofundamento da linguagem. Quem começou a fazer teatro nos projetos das oficinas culturais, ou até mesmo só pelo Juventude, chegou no momento que viu, tá, já fiz tudo isso. E agora? Eu não tenho uma escola de teatro para uma formação. Eu não tenho, no caso do circo também, eu não tenho uma escola. Eles têm uma coisa de um aprendizado que é por meio da oralidade, por meio dos encontros de malabares, né? Mas escolas para você se especializar nisso, a cidade ela não possui. A gente chegou a ter o CLAC,
né, que infelizmente acabou fechando, mas depois disso você se sente solitário aqui. E até mesmo de espaços para você poder desenvolver o teu trabalho. Espaços de ensaio, incentivos para que existam companhias estáveis de teatro ou de dança aqui na cidade. Então, há uma fuga, né, de cérebros de criadores daqui e que isso também acaba enfraquecendo. Eles não têm nem mais espaço, às vezes, nem para poder dar aula aqui, que a oferta a gente vê que é muito pequena comparada a anos anteriores, né? Sim, sim. E você enxerga hoje em dia algum espaço que tenha potencial ou esteja tentando fazer alguma coisa do que foi esse projeto aí, Juventude Cidadã, ou alguma coisa assim? Aqui na cidade, não. Dentro desse projeto de multilinguagens, não. Hoje, o que a gente tem de um projeto que introduz os jovens a uma linguagem e que dá uma formação um pouco mais consistente, hoje o que temos é o CAV, na minha visão. Né? Porque além das oficinas, né, de curta duração, você tem o curso de formação, e que a partir daí muita gente já sai dali entendendo como funciona, né, esse trabalho dentro do mercado audiovisual e começa a se projetar, criar seu nome, criar redes. Mas, infelizmente, para outras linguagens, no caso do teatro, por exemplo, o que acontece são muitas pessoas indo para a Escola Livre de Teatro de Santo André, indo para a Fundação das Artes, ou para a SP Escola de Teatro, né? Buscando outros locais para poder amadurecer dentro do seu campo de linguagem. Certo. O... Pode, Falei. pode falar. Não, eu ia comentar que quando eu fui experimentar mesmo o spray ali de uma forma mais direcionada, com alguém dando um toquezinho ali, eu tive que ir para Diadema, que era o primeiro ano da Casa do Hip Hop, né? Faz um tempinho isso aí. Porque aqui realmente não tinha, né? Depois ainda tinha lá já o Juventude, mas com poucas linguagens, depois que foi acontecendo alguma coisa. Mas você vê como muda, né? A perspectiva das pessoas que ali vivem e tal. E isso que ela falou, da cidade também perder as suas cabeças, né? Seus talentos, né? Seus artistas. Isso é uma coisa que a gente sempre conversou muito, né? No meio artístico aí. E o esforço que é para ficar na cidade, para insistir, né? É até importante perguntar para as pessoas por quê. Né? Por exemplo, você sabe, tem a questão familiar ali, né? Que para mim é muito importante e tal. Agora, o natural é que os artistas vão, pelo menos, para São Paulo, assim. É triste isso, né? O que tem sido muito frequente é ouvir que as pessoas, né, moram em São Bernardo, mas ela se torna uma cidade dormitório. É. Então, atualmente, eu não desenvolvo nenhum trabalho aqui na cidade, né? O único vínculo que hoje eu tenho é participar de um edital da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, é isso. E é uma coisa que eu também já falei em muitos encontros, eu falo muito pro pessoal que, assim, falta também o reconhecimento da cidade, desses produtores, sabe? Não digo só do meu caso, mas assim, o meu trabalho, né, no campo do audiovisual. Quando eu fiz o Clausura, que foi um TCC do CAV, foi um dos primeiros curtas-metragens que começou a ter uma projeção nacional e internacional. Que a gente começou a ganhar prêmio, que a gente estava levando o logo do CAV, o logo da prefeitura, para lugares que as pessoas nem sabiam que existia uma escola de cinema. Assim também aconteceu com Bonita. E aí o que mais me entristece é ver que a cidade não reconhece isso. É ver que a cidade não, sei lá, não solta uma nota, né? E a gente está produzindo tanto atualmente por conta dessas políticas públicas, né, da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo, e que tem tantas produções aí que estão tendo uma visibilidade e que é um momento importante da cidade aproveitar e falar, ó, olha essa galera, olha o que elas estão produzindo. Sim. Com dinheiro público, tá? A gente não está fazendo, né, gastando dinheiro a esmo no boteco. A gente trabalhou e isso está voltando para a cidade, porque a cidade e os seus cidadãos, os seus artistas estão sendo vistos.
mas falta a cidade nos enxergar de verdade. Quem é essa cidade, Mariana? Essa cidade que não enxerga? É uma questão política? É um perfil de população? O que que é? Eu ia perguntar a mesma coisa. Pronto. Existe uma questão política, eu sinto, de não valorizar mesmo até o momento que você vai para uma Globo, né? Existe também uma questão de um trabalho que tem que ser feito como formiguinha, né? De uma gestão pública, de formação de público, de você explicar o que são esses editais, né? Que isso não cai do céu e que isso não é revertido para a população. A gente tem visto nos últimos anos o tanto de espetáculo que está sendo apresentado, né, em praças, em teatros gratuitos, que são frutos dessas políticas públicas. Essas conversas aqui que a gente está tendo que são muito enriquecedoras, né, e que vão ser muito enriquecedoras para quem está acompanhando a gente. Né? Então, falta também um pouco do público. Né? Quantas pessoas, né, que a gente conhece do bairro que não frequentam mais os teatros há anos, né, que às vezes nem sabem o que estão acontecendo, ou porque justamente a programação não as apetece, ou que elas também não se sentem pertencentes. Acho importante sempre voltar para essa palavra, porque a política de pertencimento ela vai muito além do que de um artista para um certo lugar. É da própria população quando vê um teatro que está aqui do lado e fala, não, eu não tem 10 anos que eu não piso ali. Ou que tem uma escola de audiovisual que está junto com uma biblioteca, eu falo, eu posso entrar ou não posso entrar? Né? Então, fazer com que a cidade se veja e fala, nossa, eu posso acessar isso. Existe uma coisa também do acesso à informação, né? Porque a gente hoje, atualmente, usa muito a internet, mas é uma bolha. A gente não alcança todo mundo com a internet. Eu sou da época ainda quando tinha o guia físico ali, que ia para todas as escolas e tal. Da revistinha, né? Da revistinha, que era uma coisa importante. Então, é entender também esse público que não tem o acesso à informação pelo Instagram, ou que às vezes nem sabe mexer no próprio celular, sabe? Então, são muitas questões ali para a gente conseguir recuperar esse público e ele fala assim: estou me sentindo convidado a assistir essa peça, a ouvir esse podcast, a ver esse filme. Legal. Você falando disso, né, do curta de vocês, do trabalho que vocês fizeram no primeiro, foi o primeiro TCC de vocês, né, o TCC de vocês que vocês entregaram, me assemelha muito ao filme que ganhou o Oscar também, né, porque fazendo uma comparação, que às vezes precisa de um reconhecimento muito grande para que as pessoas comecem a olhar e, beleza, agora eu vou no cinema. E aí, só que trazendo isso para o trabalho de vocês, eu acho que é muito disso, né? De ter um reconhecimento, começa a levar o nome da cidade, do CAV aí, o nome de vocês, mas ainda assim, né? A cidade não dá o devido valor, não dá o devido reconhecimento. E isso poderia ser, um projeto muito legal para levar para as escolas. Tipo, e como assim? Levar para os alunos, o que está acontecendo? Olha esse curta, olha essa escola, olha essa galera aqui que está fazendo esse tipo de material. E olha aqui, é possível, tipo, tem outras profissões, tem outras coisas a se fazerem. Outras possibilidades. Outras possibilidades. No geral, assim, eu sinto muito falta disso também, assim, na cidade, sabe? A gente sabe que tem algumas coisas acontecendo, não são tantas quanto já foi, mas tem algumas coisas acontecendo, mas parece que não é chegada, assim, sabe? Não chega, assim, é isso mesmo, não chega na galera, não chega no pai, não chega no aluno. E eu me lembro que quando eu estava na escola, eu ficava... virava o mês, eu ficava sempre querendo ir ver a revistinha para ver se tinha os cursos, tipo, curso de desenho. Para ver as peças de teatro gratuitas. Entrar lá na Câmara de Cultura, lá na Marechal, e pegar lá. Sim, né? Que na escola, né? Tava lá pelo menos lá na escola, tava na secretaria, assim, mas todo mundo podia pegar, porque
era aberto, assim, sabe? Tipo, a janelinha, assim, Sei, podia sei, pegar, pra pegar né? mesmo. E eu ficava ansioso, eu ficava olhando, olha, peças gratuitas, eu só via lá nas gratuitas, né? Olha, isso dá pra eu assistir, isso dá pra eu ir, mas é por conta disso, tinha esse acesso, né? Tava lá bem próximo, né? Tinha um estímulo familiar aí, Diego? Ou isso veio de você, essa Não, curiosidade, esse interesse aí? não veio de mim, e isso Porque é legal essa entender essa questão parte. cultural também, né? O Não, estímulo dentro de essa casa. parte, tanto que eu sou o único com esse viés artístico, assim, que seguiu. Tem minha irmã que faz um artesanato, mas não seguiu, assim, Sei. mas com essa veia, assim, artística que deu segmento, que vai para teatro, enfim, gosta E desse consome assunto, mas cultura. consome mesmo, é mais eu mesmo, e de alguma forma, por sorte, ou sei lá por quê, sabe, eu saí um pouquinho dessa caixinha. Mas tem, assim, tem uma influência. Acho que tem uma influência de leitura que vem da minha mãe. Da sua mãe. Essa influência de leitura, de ler, né? De ter livros, de ter histórias em Porque até quadrinhos. para você falar com esse valor, né? Pô, eu queria pegar a revistinha e ver o que ia ter. Tem ali um apreço pela leitura, né? Já diferencia, né? Esse interesse. Sim, diferencia. Mas assim, eu não era um leitor voraz nem nada, né? Eu Sim. era mais um colecionador de livros, histórias em quadrinhos na época, mas tinha esse acesso. Então, assim, eu sempre fui. E aí eu estendo para Mariana, como é que foi para ela isso também, né? Porque eu sempre fui muito de querer estudar e querer fazer as coisas que eu queria fazer. Isso. As outras coisas eu tinha muita dificuldade mesmo, assim, Uhum. sabe? Então, pô, só desenho, só pinto, só faço o que eu faço hoje, enfim. Porque eu tinha uma ânsia de querer fazer e eu gostava muito, e enfim. Então eu tive dificuldade na escola, inclusive, Sim, com sim, de sim. mais coisas, né? Pra você, como é que foi, assim, essa questão, assim, com escola, com vida, De se interessar, do de se estímulo em interessar casa, né? isso, em casa, cultura familiar, é, é, como é que foi a vida, assim, como é que você se tornou artista, sabe? O primeiro contato que eu tive com as artes foi no balé, que eu fazia no prezinho. Só que depois que eu quebrei meu braço, minha mãe me impediu eu fazer tudo, assim. Ela falou, não, não dá, não dá. Tô com medo. Ficou com medo total. E aí, uma das únicas coisas que ela deixou eu fazer foi teatro. E aí, eu fui pro teatro e me descobri lá. E também foi um espaço que eu descobri o mundo também, porque na escola, eu estudei escola pública, estudei no Kennedy, era lá aquelas coisas, assim, ensino e tal. E o teatro ele me fez aprender geografia, história, me fez ficar muito interessada em inglês, me fez ter interesse nas pessoas, nas histórias do outro, né? Eu também cheguei a passar por muitos episódios de racismo numa escola anterior que eu estava. Então, quando eu entrei no Kennedy, eu já era uma pessoa muito retraída nesse sentido, por conta das violências que eu passei. Então, o teatro foi um espaço que me deixou segura para poder interagir com as pessoas e para poder criar universos, para falar coisas que Mariana, não falaria. Mas eu tendo essa roupa desse outro personagem, me deu essa licença para poder falar. Eu vou te cortar um pouquinho, porque é muito importante isso que ela tá falando, para a turma prestar atenção que ela tá falando de desenvolvimento pessoal através das artes, né? Porque às vezes o pessoal cria uma guerra, né, entre as matérias, a coisa mais ali científica e tal, e arte, né? Acha que arte é sempre uma frescurinha, uma coisa que não, a cidade não precisa ter curso de artes, né? As pessoas precisam aprender o português, a matemática, a história, Não como se precisa de fosse uma, educação artística, né? não precisa de artes, né? Então, muito legal você comentar isso aí. É importantíssimo. E acho que se não fosse, né, esse meu contato com as artes, eu não teria o repertório que eu tenho hoje para poder conversar com qualquer pessoa, sabe? Desde falar de Meyerhold, de poder falar sobre eh, política externa, ou até mesmo para falar de besteira, sabe? Porque também é isso, assim, a gente não se torna uma pessoa blasé porque está trabalhando nesse campo das artes. Tem pessoas que sim, mas no geral
A arte, ela te liberta, na verdade, ela te faz, assim, se desprender de muitas amarras, né, que a sociedade te impõe, que são muito violentas. E eu acho que se não fosse o teatro, hoje eu acho que eu nem teria me interessado a buscar uma formação na área de comunicação, pensar em trabalhar na área de gestão cultural. Falei, meu, ai, que besteira, sendo que é uma coisa difícil pra caramba. Então, as artes foram um campo muito importante para o meu desenvolvimento pessoal e eu acredito que é uma ferramenta de transformação importantíssima, importantíssima. Infelizmente, é desdenhado, né? Mas ela é importante e transformadora para muita gente. Que desenvolve a sensibilidade também, né? O seu trato com o outro, a sua empatia, né? Sua consciência como ser humano e na vivência com outras pessoas, né? O senso crítico, né? Então, não se tem a matéria educação artística à toa, né? Já fala que é educação porque, de fato, para que a arte é uma forma de educar. Então, quando você vai no museu, vai dar um exemplo, e você olha aquela peça, aquela pintura, ou você vê aquela performance, e você precisa desenvolver um pensamento crítico, sabe? Para ver um curta, para ver, às vezes, o cinema, para ver, sabe? Precisa desenvolver um pensamento, né? Então, muitas vezes a obra, o trabalho artístico, seja ele qual for, ele tem suas camadas e a gente precisa desenvolver né? A gente precisa passar, né? A gente precisa se educar para desenvolver aquela percepção, aquele olhar, né? Que vem também por questões culturais, né? E não necessariamente você precisa já ser direto e saber desmembrar uma obra. Às vezes só de você parar, porque hoje também é uma coisa muito difícil você parar, ficar olhar para um quadro e tentar olhar cada detalhe. É só um momento de você contemplar, de você tirar um tempo para aquilo. E às vezes uma pessoa do lado poder abrir uma discussão. Ah, o que que chegou para mim? O que que eu senti? Às vezes um sentimento você não precisa entender, fazer uma faculdade. Eu sei o que que me chega, que mensagem que chega esse quadro, que mensagem que me chega essa música. Porque no final das contas, uma obra ruim, independente de qual linguagem seja, é uma obra esquecível. É aquela que você vê, passa batido e você não consegue nem falar se ela é boa ou ruim, se você gostou ou não gostou. É tipo você ir numa peça de teatro no cinema, você sair de lá, você vai falar de todas as coisas, mas a última coisa que você vai falar é daquilo que você acabou de ver. Eu prefiro muito mais fazer um trabalho ruim, porque pelo menos as pessoas vão ficar 2 horas falando daquilo, entendeu? Eu falei, então, marquei por ser muito ruim, do que algo que é completamente, assim, passado batido. Que se você não se dá nem ao trabalho... você não se dá nem o trabalho de gastar saliva para falar algo sobre. Eu tenho muito isso com cinema. Eu gosto muito, assim, tipo, de tá vendo os filmes e tal. Só que eu fico imensamente triste quando eu gasto meu dinheiro com filme ruim. Só que, às vezes, isso aí que você falou é interessante. A gente gasta nosso dinheiro com um filme que, pô, daqui 6 meses, num mês, a gente não vai nem lembrar. Não gerou nenhuma discussão, assim. E para mim, assim, o cinema é muito disso também, sabe? É muito desse negócio tem um filme específico que eu gosto, e aí ele gera muita discussão porque ele não é bom, ele é ruim, né? Só que ele tem umas coisas muito interessantes que gera discussão. Então ele se torna melhor do que vários, assim, que a gente acaba assistindo, né? Você tem filmes preferidos? Quais são? Tipo, qual que... Lógico, você é do cinema também, né? Como é que é a sua relação ao ir ao cinema? Você vai muito no cinema ou você só produz muita coisa? Como é que é? Como é que funciona? Eu tenho ido muito mais ao cinema atualmente, porque também a graninha tá ajudando um pouquinho, né? Porque cinema é caro, né? Mas também tá rolando muito mais promoções para poder ir ao cinema, então isso tem ajudado bastante. Inclusive, uma que rolou esses dias da pipoca. Você viu? Eu vi.
Isso aí eles não me enganam, não. Eu vou na promoção do cinema. Não vem com pipoca pro meu lado, não. De R$ 120 por 80. Que bom, eu vou comprar. Não, Mas era R$ 20 e você podia encher até o negócio de quilo e encher, pouco, não, de nem pipoca. faço questão, não precisa. Eu gosto muito de ir ao cinema, né? E eu gosto também de acompanhar os filmes do Oscar, Uhum. né? Para mim virou uma Champions League particular minha, assim. Uhum. Tanto que eu e meus amigos, anualmente, a gente se encontra para assistir todos os filmes e fica discutindo. Da hora. Assiste a cerimônia e tal. Aprende deles. Legal, né? Então, assim, tinha um pensamento, não, porque ai, americano, norte-americano, imperialista, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que a gente tem de juntar as pessoas para poder falar de cinema, Uhum. coisa que é muito rara. Eu gostaria de muito mais, por exemplo, em festivais de cinema, que são pré-Oscars, por exemplo. E no Festival do Rio, Festival de Brasília. Quando tem alguns festivais que os filmes estão disponibilizados online, eu gosto também de assistir, também vale muito a pena, que a gente entende qual que está sendo o panorama do cinema atual, não só o brasileiro, mas o de fora também. Então, poder assistir curtas-metragens também que são gostosos, né, de você poder assistir, entender como que a galera tá conseguindo trabalhar e agora com os editais também muita coisa tá escoando bastante, que até fica difícil de conseguir ver tudo. Enfim, esse é meu jeito de poder assistindo os filmes, né. É que agora, assim, eu tô com uma cabeça muito, assim, pós-Oscar, agora eu só lembro dos filmes do Oscar, mas Aham. assim, Mas do Oscar, você assistiu todos desse último agora? quase todos, Aham. tirando os esquecíveis, assim. Sim, sim. Tipo, Meu, esse ano eu não assisti, acho que a metade dos filmes que foram ao Oscar. Assistiu E olha que eu agora? assisti. Não, Assistiu, eu né? assisti. E olha que assim, Eu eu assisti assisti. filme pra caramba já, sabe? Mas do Oscar, meu, eu assisti pouco, acompanhei, eu assisti a cerimônia toda, né? Mas assisti pouquíssimos, assim. os que estavam mais, né, em destaque, eu acabei vendo, Conclave, a Uhum. Nora, Emília Pérez, assim. Você concorda com a Nora lá? Não, Oscar de mas é um filme melhor. muito bom. É. Mas eu acho que o Gosto do Sean diretor, Baker, né? ele deveria ter ganho pelo Projeto Flórida, que é um filme maravilhoso dele, do que a Nora. Eu acho muito mais significativo da filmografia dele, Projeto Flórida, do que a Nora. Sim. Então, fazer o quê? E aí, críticas, Como assim? né, pro cinema aí, alguma coisa, tipo, ganhou, deixou de ganhar, alguma coisa que... Do Oscar, você tá É, falando, do né? O que Oscar ela aí, concordou e tal. Isso. Então, o Emília Pérez é um filme que eu considero esquecível, né? Se ele não tivesse entrado, né, em toda essa rota de festivais, tivesse ido diretamente para o streaming, ninguém ia saber. Ele é realmente esquecível, assim, eu não Ele assisti. é esquecível. É, Eu considero ele quando a como galera fala que o esquecível. filme é ruim, eu tenho vontade de ver, assim, tipo, só pra né, pra eu ter o meu julgamento, assim, pra eu fazer minha crítica. É ruim. Mas é um filme que eu não. Uhum. Se estivesse no meio do catálogo da Netflix, eu não iria dedicar meu tempo para assistir. Porque não me atraiu. E eu acho que a Carla Sofia Gascon, ela teria preservado muito da carreira dela se o filme tivesse ido Ela se queimou, né, diretamente meu? pro streaming, né? Mas o Conclave é um filme muito bom. Eu achei, tipo, de um dos melhores plot twists. Esse eu quase vi no Recentemente. cinema. Essa aí. Um amigo meu não dava pra ir, acabei não indo. Foi incrível, achei incrível. A Nora, ele é bom porque tem uma coisa que o Sean Baker gosta muito de fazer, né? De falar dessas minorias que existem nos Estados Unidos. E ele traz uma outra perspectiva desse sonho americano, que é uma total ilusão mesmo. Né? Desde Tangerine, que ele faz isso. Mas é assim, enfim, ainda estou aqui, né? Maravilhoso. Uhum. E aí agora a Substância também. Substância. Bem Substância, falado. poder trazer filmes gore de terror para essa premiação já foi uma grande vitória Sim, também, É. né? Que também a gente precisa valorizar muito.
o cinema de terror. Viu? Não. Aprende, Diego. A Aprende, gente vai Diego. valorizar muito. Mas eu assisto, assim, não querendo. É que assim, Não Assiste forçado, mas assim. mas a substância é diferente. Não é um terror espiritual essa parada. Não, Não é sobrenatural. não, esse tipo de terror eu gosto muito. Aham. Como terror psicológico e tal. Esses eu gosto muito, assim, Uhum. sabe? Assisto a maioria, né? Mas esse terror mais de fantasma, porque eu tenho medinho, gente. Tá Eu explicado. tenho medinho, então eu não assisto explicado. sozinho. Entendeu? Eu preciso de galera pra assistir. Aí eu dou risada, fico com medo, dou risada. Aquela aí risada fica- amarela. É. E aí, beleza. Aí segue. Jumpscare, né? É tipo isso, meu. Que nem, putz, não me sai da mente. Toda vez que eu penso em terror, eu penso em Hereditário. Sabe? Você assistiu? Assisti. Meu Deus. Assim, pra mim é um dos piores, assim, se não o pior, assim. Eu fiquei em choque, É, em choque. Aham. Em choque, assim, de toda vez Impactou. ir na cozinha, assim, e olhar pra cima, assim, no teto, pra ver se... Sabe? Tipo, É, cara, nesse nível, assim. É. Ele desdenha de Não tô mim porque desdenhando, não. ele não tem, Pô, ele não achei tem medo. interessante, pô. Ele não tem medo. De nada, assim, de nada. Não tem medo. Não sou feliz com isso, não, viu? É. E você curte, assim, Eu do curto. medo, sente medo? Ou essa pessoa que não tem gélida, Tem sentimento. que não tem alma, assim? Tá morto por dentro. Ele não tem alma, eles não têm alma, gente. Não tem medo não tem medo. Cara, eu adoro. E um terror bem feito, um terror gostoso, assim, é muito bom. Você tava falando do Hereditário, né? Eu gosto muito do Ari Aster. Gosto muito, muito mesmo do Midsommar. Uhum. Porque você fazer um filme de terror que acontece num lugar lindo, Campos Verdes, durante o dia. Gente, A visão do paraíso, daquelas cartilhas de Testemunho de Jeová, né? Que a gente sempre vê, é aquela Sim. estética, né? exatamente. Então, ele sai totalmente de como é feito da fórmula do filme de terror, né? Você numa casa Sai do escura, no meio do sombrio, né? bosque. Do casarão, né? Gente, terror ele tá em qualquer lugar. Pode se transformar. O Corra, pra mim, é um grande exemplo disso. Porra, nossa, maravilhoso. Entendeu? É um lugar lindo, maravilhoso, tal, mas assim, é o maior pesadelo de nós pessoas pretas. Verdade. Nossa, você falando isso, esse é um filme que quando acabou eu fiquei com medo. Não, literalmente, Corra eu fiquei com medo, assim, eu... Caramba, meu. Sabe? Olhou pra namorada. É tipo isso, assim, eu fiquei com medo, Tipo isso, cara. desconfia. Eu fiquei com medo. Porque Real, assim, é real uma- mesmo, assim. Porque não é, né, uma fantasia, assim, né? Dialoga muito com uma realidade, então Isso. se torna mais possível, né? É. Talvez essa linguagem, né? Isso. E aí ali a discussão, né, do corpo preto mesmo como um prêmio, como essa coisa bela, bonita, forte e para uso, tá ligado? É. E aí você começa, pô, é isso mesmo. Você começa a perceber que, nossa, real, é isso mesmo, sabe? Eu gosto muito do diretor. É o... Como é que é o nome do... Corredor do Pili, não é? Jordan Não, Peele. é do Peele, Jordan Jordan Peele. Peele. Jordan Peele que fez recentemente o... Como é que é o nome? Que foi indicado ao Oscar também. Sim. O... Esqueci o nome. Bem nessa linha, né? Não trata desse assunto, Sim, mas é sim. nessa linha aí, tem o terror ali, tem... Esqueci o nome. Que Tô lembrando todos. E que inclusive foi esquecido, é um filme Nossa. foi esquecido. Nós é muito bom. Nós é muito A bom. Lenda do Candyman também é muito bom. Sim, o último que saiu agora, né? O primeiro eu não assisti, mas a Lenda de Candyman eu achei muito legal O também. discurso, ele é muito bom, né? Muito legal mesmo, muito legal mesmo. E olhando aí para cinema nacional, o que você tem para indicar? Tem alguma coisa aí que você tá olhando? Fala também uma coisa que, pô, quais são suas referências dentro do cinema também, dentro do teatro, tá? Uhum. Olha, no teatro, assim, eu tô há 16 anos trabalhando na Companhia de Teatro Sátiros, né, que é lá de São Paulo, que é aquilo que a gente tava falando, né? A gente não se sente órfão aqui, a gente vai para São Paulo, né? E então, desde que eu fui para lá, trabalhando, né, lá com Sátiros,
Aí eu fui conhecendo mais como que é o teatro de lá, porque antes eu não conhecia. Para mim, meu mundo era São Bernardo. Então, poder entender como que os sátiros, né, ele trabalha as próprias peças, que é uma coisa completamente diferente do teatro oficina, e que são contrastes muito incríveis, né? Então, assim, uma companhia de teatro que eu sou maravilhada é o Teatro Oficina, que trabalha o corpo, o sexo, né, como o carnaval, como algo, uma explosão, né? Já os sátiros, por conta da sua própria dramaturgia, que o Rodolfo e o Ivan Cabral eles desenvolvem, ou pela pesquisa, né, de outros dramaturgos, essa coisa do corpo, do sexo, e também um outro elemento que tem sido utilizado muito, a tecnologia, ela é feita por caminhos mais densos, né, que não é toda essa celebração, né? Como assim, mais densos? Por exemplo, enquanto você tem no oficina, né, uma celebração dionisíaca da festa do carnaval, o Sátiros, ele traz textos que são do Marquês de Sade, por exemplo, que usam o corpo, o sexo como uma maneira de punição, né? Ou quando você traz os questionamentos sobre a própria tecnologia de você usar corpos biônicos, extensões tecnológicas para o seu corpo, ele está muito mais nesse lugar, né, de o que é o meu corpo, o que sou eu, e o que é um celular hoje fazendo parte de mim, né? Até onde ele é necessário, até onde eu dependo disso. Então, é dialogar muito com essas relações. A ponto de, né, a companhia está para estrear um espetáculo novo que não se tem atores, que é uma inteligência artificial. Mas como é que. Eita, como é que isso, né? Conta aí. Você pode contar? A gente já tá É. realizando os ensaios abertos, né? Mas é isso, é um espetáculo que você não tem elenco. Você tem um artista programador, né, que tá ali no computador e o público, e aí tem essa personagem que interage com o público. A gente fez isso na época da pandemia, né? E de uma maneira bem experimental, porque na época da pandemia a gente trabalhou muito no Zoom, realizando espetáculos virtuais ao vivo. E aí foi a primeira proposta, né, de se ter um espetáculo que não tivesse um ator. Então, que você estava se utilizando de computadores, programadores para fazer a peça. É tão difícil quanto? Como é que é assim? Eu entendi esse processo, o processo, né? Entendi que é feito digitalmente, então, né? As pessoas estão ali atrás programando a partir de um roteiro, né? Certo? E como é que como é que o público recebe? E vocês, assim, como atores, como é que vocês recebem isso também? É um estranhamento, né, do público, porque quando você vai ao teatro, você imagina, né, que do outro lado, ali no palco, ali terá atores, né, Sim. fazendo a peça, né. Então já é um baita de um estranhamento, existe um choque a princípio. Mas a ideia dos sátiros é colocar isso em questão também. Até mesmo por conta, né, da gente estar falando muito sobre inteligência artificial nos dias de hoje, que existem profissões que logo mais vão acabar. Eu acho que as pessoas saem de lá, e aí é aquilo que a gente está falando, né? Sair de um espetáculo questionando isso. Então, as pessoas saem de lá. Será que realmente essa função do ator um dia vai acabar? É o que eu já ia te perguntar. Então, eu acho que não, né? A gente pode avançar muito dentro das tecnologias. Eu acho que as tecnologias elas podem ser nossas aliadas, até mesmo nos trabalhos que nós utilizamos, né, no palco, mas nunca vai substituir o que um ator faz. Eu não digo de chorar, porque o choro também é uma coisa mecânica, é uma coisa técnica. Mas existe uma alma que o ator, quando está ali no palco fazendo o espetáculo, transmite que nenhuma máquina vai conseguir. Inclusive a proximidade das pessoas, né, do público com certos atores, né? Às vezes você vai pelo, né, pelo ator, pela pessoa, você já conhece por causa de outros papéis e tal.
Tem isso também, né? É. Um vínculo, né? Ou da curiosidade de entender como que é aquela encenação. Você conhece o texto, mas quer ver a encenação feita por tal companhia. Porque também tem isso. Uma coisa é você ter uma encenação de um texto feito pelos sátiros, o outro encenado, sei lá, pelo Galpão, Uhum. né? Então, são encenações diferentes, com pessoas diferentes. E não, eu acredito que não há tecnologia nenhuma que vai substituir isso. E como é que você olha, assim, para essa questão aí, já que a gente está falando de tecnologia, inteligências artificiais, você apoia isso? Não apoia? Qual é a sua visão, assim? Entendi que para você o ator, né, vai ser sempre o ator e essas novas tecnologias não vai influenciar, assim, em termos de perder o emprego, né? Uhum. Mas como é que você olha, assim, no geral, essas inteligências artificiais, assim, como, sabe, você vê positivamente, negativamente? Olha, dentro de- dos campos da criação, ela pode ser muito a nossa aliada. Obviamente que ela não pode substituir a gente. E, assim, em alguns campos, por exemplo, da dublagem, eu sou totalmente contra você tirar o trabalho de um ator que desempenha muito bem. E nós somos o país que mais faz uma dublagem impecável no mundo. Fala isso de novo, porque muita gente não sabe, né? Tem aquele mito antigo, né? Porque dublagem brasileira é uma porcaria e tal. Fala de novo, olha pra câmera, o pessoal não entender, parar de reproduzir coisas só porque ouviu falar, aí torna a repetir aquilo sem nem pensar, sem nem conhecer direito, avaliar, né? A dublagem brasileira é a melhor do mundo. E não é só a gente está falando, não. É o mundo inteiro que respeita muito o nosso trabalho de dublagem. Tome. Entendeu? Porque eu gosto de assistir filme dublado, galera. Toma, chupa essa. É que parece tão bonito, Diego, quando a É. pessoa fala, não, eu só assisto na linguagem original. Ah, Só assisto em inglês, só assisto não sei o quê. É bonito, né? Então, assim, beleza, legal. Né? Legal ver o original, né? Mas é isso. É legal ver o original, mas não dá pra ficar falando, ah, não, porque a Vai falar dublagem que é- sempre vai ser ruim. Vai Não, falar que a sabe? dublagem é ruim, não. É. Não. Uma coisa ou O outra. pessoal que fala, não, que na dublagem brasileira fala palavrão. É que o original não fala palavrão, não. Não Imagina. fala, não. Não fala, não. É nós aqui que é bagunçado. Ô, gente. Imagina. Não, mas falando de tecnologia ainda, uma coisa que eu já me questionava, já antes, né, desse nível tão avançado de tecnologia, é essa coisa do ator, né, do ator, da atriz, que antes era assim, tinha lá uma vilã na novela. E as pessoas conheciam a vilã por aquele papel, inclusive odiavam, né? E tem muitos casos que se via a atriz em algum lugar, a pessoa, não sei o que lá, tal, sabe, xingava, confundia, né, a atriz com a personagem e tal, tinha essa fantasia, né? Da mesma forma o galã, o cara bonzinho, né? Então se vê na puta, aquele moço é tão bonzinho, fala do ator confundindo com o personagem e tal. E agora, com coisa de redes sociais e tal, a pessoa ela tá fazendo um puta de um trabalho legal como vilão. Só que você entra no Instagram, tá lá sorridente, quase com o cachorrinho, sabe? Fazendo uma bondade. Dá uma quebrada, sabe? Você entendeu? Sei lá, outros, a pessoa tá fazendo um papel de bruxa, feio, não sei o quê. E no Instagram tá linda, maravilhosa. Dá essa quebrada, é diferente de antes, quando a gente não conseguia acompanhar a vida pessoal do artista. É diferente, né? É. Olha, atualmente eu tô em cartaz com o espetáculo A Casa de Bernarda Alba. Legal. Não, onde que é? É lá no Espaço dos Sátiros, na Praça Roosevelt. Legal, São lá em São Paulo. Paulo. Maravilha, hein? Isso. Vai até quando? Vai até dia 26 de abril. 26 de abril. A gente vai circular também em alguns Sescs esse ano, né? A gente já fez Ribeirão Preto, nós vamos para Birigui e também Jundiaí. Aí lá no site do Sátiros vai estar todas as informações. Mas por que eu tô falando isso? A personagem que eu faço, a Bernarda, ela é uma senhora de mais de 60 anos e que tem 5 filhas. Precisa de uma boa maquiagem, então, né? Exatamente, exatamente. Tanto que
quando eu saio lá da peça, às vezes eu passo batido por uma galera que nem sabe o que eu Sim, faço, imagino. entendeu? Aham. Porque assim, eu tô com 37, né? Não tô tão acabadinha. Que isso? Não, mas por isso que eu falei, precisa de uma boa maquiagem, É, porque sim. ninguém te dá 37 também. É. Então, assim, é muito doido mesmo você ter essa dicotomia, né? Enquanto você tá ali no palco fazendo, e eu mudo minha voz, aí eu começo. Eita, pega. Muda um pouco, É, tá? tipo, meu nome é tipo, agora que eu sou meu nome é Optimus Prime aí, tá ligado? Então tem toda essa mudança. Aí É. no fora do palco eu já sou ali outra pessoa. Na verdade, assim, eu sou várias fora do palco, né? É, não, imagina que só os amigos sabem quem você é de verdade e olhe lá, né? E olhe lá, talvez só sua mãe saiba, né? Olhe lá. Talvez você saiba aí, olha. Eu já não sei, me perdi. Perdi no metaverso Também se das perde rapidinho, Marianas, né? né? Deve ter um tio ali, Mas você sabe, assim, dando dica ali. eu sou perdido mesmo. Nem eu sei quem eu sou agora. Então, o que eu ia falar? Entrando nesse assunto. Se perdeu, se perdeu, né? Eu sabia que eu já quis. Vou falar isso depois de, sei lá quantos convidados a gente já entrevistou Hum. em dezenas de projetos. Mas é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Sabia que eu já quis. Olha, pera aí, pessoal. Momento único, hein? Mais uma vez, esquece a Mariana aqui. O Diego vai contar uma nova aqui. Mais Exclusivo, uma, né? exclusivo. Mas Exclusivo, é Diego. exclusivo. É é. exclusivo. Fica aí. Exclusivo, é. Já curte logo, você sabe que vem bomba. Vamos lá. Esse Diego, viu? É expectativa, né? Bom que ele se diverte com ele mesmo, isso é importante. Certamente, É. né? Se ninguém mais dá risada, pelo menos eu dou. Incentiva, né? Isso. Eu já quis ser ator. Eu fazia. Uma grandíssima revelação, hein? O pessoal que ficou curioso tá aqui que pensando, é Que isso? vocês não viram a cara da Mariana. Não, mas é. Que legal. É, nossa. Caramba, que bomba, hein, Diego? Demais. Na próxima vez você faz menos suspense, porque, pô, eu achei que era. E aí? Vamos lá, Diego. Por que desistiu? Eu fazia umas peças legais em casa e apresentava pra família, cara. Nossa. Deixa eu... Vai fazer aqui. Ela tá perdendo as expressões que ela tá fazendo da minha fala. É isso. Colocar um cortezinho, você falando e ela rindo. Porque... Olha lá, de novo. Mas, é verdade, não vou contar mais não. A última peça que eu apresentei pra minha família foi a do Saci Pererê. E eu era o Saci. Era muito legal. É isso. Pessoal, encerramos por aqui. E aí sobe, né? Tipo, sobe. Mariana, desculpa, fica pra próxima. Na próxima vez é só você e eu conversando. Sobe os créditos do Cris lá, tá ligado? Todo mundo deu Cris. Falou, galera. Mas é isso. Pronto, né? É. Bom, né? Não, o que eu quero, o que eu queria. Marina, a gente trouxe você aqui pra se divertir. É isso. Tá bom? Avisou antes, né? Isso. Eu queria voltar um pouco. A questão da carreira, Mariana, assim, no começo, né? Como é que foi? Porque você falou, né, do teatro, a gente passou pelo teatro, pelo cinema e tal. Quero saber, assim, quando foi que você falou, poxa, eu tô vivendo de arte, eu tô vivendo da minha arte, eu tô recebendo, tô pagando minhas contas com isso. Eu acho que eu comecei a pensar nisso quando eu finalmente me entendi no campo do audiovisual. Apesar de, né, antes disso, o circo me fez ter uma geração de renda que para mim eu também não imaginava, porque foi quando eu fazia apresentação de circo, fazia lá no Parque Escola, fazia no Paço, com a Arena do Circo. Aí depois eu fazia perna de pau em porta de loja, ou fazia palhaço em porta de loja, malabares. E foi o início. Depois disso, eu entrei na prefeitura, eu trabalho na prefeitura de Santo André. E aí, em 2017, eu entrei na Secretaria de Cultura, lá de Santo André. E aí foi quando eu me vi pensando em cultura.
Não é só vivendo, é pensando em cultura 24 horas. E aí, tanto é que muitos amigos meus falam: Nossa, Maria, eu não sei como que você consegue fazer tudo que você faz. Eu falei: Eu também não sei. Porque eu tenho minha vida, né? É o meu trabalho regular na Secretaria de Cultura. Lá na Secretaria de Cultura se faz o quê? Eu sou responsável pela gestão das escolas livres lá da cidade, pelos projetos de formação, né? E também responsável pela gestão de um espaço cultural lá chamado Centro Artístico de Santo André, Casa. Então, tô desde 2021 como gerente, mas desde 2017 na Secretaria de Cultura. Então, eu tenho meu trabalho de segunda a sexta-feira, que é o tempo todo falando sobre gestão cultural, né, aplicando isso. E não é uma gestão cultural fofinha feita atrás da cadeira, mas gestão cultural assim de você puxar água, né? Como é que é? Conta aí pra gente o que que é a gestão, até pra galera entender, assim, o que que é isso de viver a cultura mesmo, a gestão cultural, assim, e da importância disso, né, nas cidades, nos espaços, enfim. Sim, olha, primeiro que assim, eu me formei em gestão cultural, né? Fiz pós e fiz especialização em gestão. Uma coisa é tudo que se aprende lá nos livros e dentro de uma sala com ar-condicionado, com os caras pensadores de cultura. Outra coisa é quando você é também já uma pessoa que trabalha com arte, você está nesse lugar de gestão e dentro de um espaço público, que eu acho que a primeira coisa primordial é um desafio, e é um desafio, é a mediação cultural. É de você dialogar com os trabalhadores da cultura, com os artistas, com os alunos, poder levar isso para a secretaria, né? E pensar maneiras de aplicar aquilo, né? Porque é isso. Eu acredito numa gestão pública que é pautada no diálogo, que é pautada na transparência, né? Por exemplo, edital não é uma política pública, é uma ferramenta. É só uma das ferramentas para você desenvolver uma política pública de cultura. Mas o diálogo é a base de tudo. E aí, quando ela falta, esse diálogo se torna um problema, né? E é uma grande responsabilidade para mim, porque eu sou artista, mas eu também estou como funcionária pública. Então, essa mediação ainda acaba sendo ainda maior. Porque você pensa já como artista, como aquela pessoa, não só produtora, mas que depende, né, de que isso funcione, né? Você entender assim, como uma reivindicação, né, da sociedade civil, né, ela pode realmente ser concretizada por meio da gestão pública. Eu digo isso porque, assim, quando eu estava participando, né, dos encontros de cultura aqui de São Bernardo, a gente ouve muita coisa, o pessoal reivindica muita coisa. Só que tem coisas que o pessoal reivindica e que não entende que não são executáveis daquela maneira que se pode fazer, porque existem legislações, existem, né, algumas barreiras jurídicas que você não pode simplesmente assim, dar dinheiro para fulano, dar dinheiro para ciclano. Existem leis de contratações, existem vários trâmites. Então, quando você conhece esses dois lados, você tem a tua obrigação também é de você passar para a sociedade civil como que é executável e por que às vezes não é executável. Ou como a gente pode buscar solucionar um problema dentro do cenário que, né, dentro da burocracia que está ali estabelecida. E não é uma burocracia estabelecida por mim ou por você, são por outras instâncias. E a gente, obviamente, né, estando, né, nesse lugar, eu sempre busco estabelecer um local onde, principalmente esse espaço que eu tô, né, que é a casa, que aquele espaço ele seja um local de permanência. Aí a gente volta aqui lá atrás, né, que a gente conversou. Porque a casa é um espaço onde você tem ensaios, as pessoas agendam lá para fazer ensaio, apresentações. É um espaço onde as escolas livres realizam suas aulas. E aí a gente está implementando um projeto de integração entre as escolas livres, né? Porque essa integração, esse diálogo entre os projetos é muito importante. Então, tudo isso não pode ser verticalizado, né? Então, tudo de passo a passo, conversando com as coordenações, entendendo de que maneira isso, naturalmente, isso pode vir a acontecer. Então, no final das contas, é isso, é você estar em constante diálogo, né, com todas as pessoas envolvidas na cultura da cidade, ou dentro dos projetos do qual você trabalha,
para a gente buscar um denominador comum. Legal. Você falou de que tem diversas ferramentas, né? E que o editais é um deles. Cita mais algumas dessas ferramentas. Olha, dentro de uma política pública, a gente tem muita gente que acredita que o edital ele é a única ferramenta de transparência, né? Ou uma única ferramenta para uma gestão dentro da cultura. Só que ela não é bem assim. A gente precisa, antes de existir um edital, a gente precisa de outras unidades para compor todo esse quebra-cabeça. Por exemplo, a, a sociedade participando da construção desses editais, Uhum. né? E isso acontece como? Fóruns de cultura, uma legitimação de um conselho, né? Formações continuadas, de sensibilização para que esses conselheiros, essas pessoas que, né, frequentam os fóruns, possam entender como que funciona todo esse sistema, né? Um acesso a uma transparência melhor às verbas que são da secretaria, que é proveniente de fundos, de cultura, que em São Bernardo é um grande mistério, né? Que a gente sabe de onde vem, Uhum. né? Eh, como construir essas políticas públicas de cultura junto com a sociedade, né? Políticas de formação, né? Como que assim, um aluno do CAV pode retribuir tudo que fez, tudo que recebeu e retribuir aqui para a cidade, né? Então, existem outras maneiras de você desenvolver política, né? E que partem também das próprias pessoas que fazem cultura aqui. É que falta o desconhecimento e uma articulação para que as pessoas elas consigam viver aqui na cidade de maneira plena. E não é só um edital que vai segurar ela aqui na cidade. Acho que o maior problema é esse, né? Então, eu só acredito, a única coisa que eu acredito de cultura aqui na cidade é nesse edital, porque é a única coisa que tem. Mas uma cidade que pensa cultura, ela vai falar, não, o edital é só uma coisa. Por que a gente não traz mais para perto esses alunos que estão fazendo uma coisa muito bacana aqui? Por que a gente não resgata também esses outros artistas que saíram da cidade para pensar outras maneiras de formar novos alunos ou de conscientizar a cidade, falar assim, olha, isso aqui é fruto da nossa cidade. Isso foi fruto de uma política pública de formação, uma política pública, né, de sei lá, porque o Juventude não era nenhum pensamento de formação, era mesmo uma ferramenta social, né? Era mais um projeto social do que um projeto de formação. Mas isso rendeu, entendeu? Eu acho Era que uma convivência era uma, também. era uma, era uma convivência. Então, eu acho que é uma junção de várias coisas, de vários elementos ali, e que se a gente pudesse, né, rever mesmo como que a gente faz cultura na cidade, as pessoas não olhariam para a cultura da cidade apenas com o edital da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, que é sempre bom pontuar que não é nem um edital da cidade. Isso. São políticas públicas do governo federal. Uhum. Porque se a gente tira isso, não tem mais nada. Pô, show demais. Show E nosso demais. projeto, né, foi aí uma realização da Lei Paulo Gustavo, Legal, certo? Gustavo, isso já apresenta aí. Pelo É. governo federal, né, pela Secretaria de Cultura aqui da cidade também. E aí, junto com isso, a gente sempre está anunciando que tem alguns apoiadores Alguns também, Mariana. apoios, Né? isso, sim. Temos dois, além da Secretaria de Cultura e tal, a gente tem também um dos nossos apoiadores, é a Tripalho. Então, essa Mariana, canequinha... conhece, Mariana? Esse, Já foi né? modelo, né? Aí, dessa você não sabia. né? Dessa eu não sabia. Ai, Olha, hoje só lançando as novas, assim, Só né? as braba, As né? novas, mas eu não ri. Fiquei rindo da cara dela. Tá certo, Né? muito bem, muito bem. Assim, um dos nossos apoiadores é a Tripalion, tá aqui, então essas canequinhas bonitinhas aqui, ó, de meme. Mostra aí, Mari. A sua. Isso, calma aí. Mostrei. Isso. Tá até a do Denis também. Então, este caneca
essa camiseta aí bonita que o Denis está usando, tá? E tava usando no outro episódio também, tá? Então, já dedurei já. Bonés, bottoms, enfim, variedades, né? É. Muita coisa, assim. Tá pior que Shopee, né? Tá um pouco melhor. É. Tá, então tá um pouquinho melhor que Shopee. Você encontra tudo lá na Tripalho, gente. Tá? Curtiu, gostou? Vai lá, né? Vai estar na descrição para quem quiser. Mas é isso. Lá no Instagram tá Tripalho. Resistência Tripalho no Resistência Instagram, Tripalho. né? E Tripalho aí, onde você procurar. Isso. Fala com a gente, manda mensagem, qualquer coisa aí. Vamos Para anunciar também. um outro apoio muito, muito especial. Vou até Muito pegar aqui já. especial. Vai lá. Porque é o momento que a gente aproveita para falar, olha, pessoal, não é só o material artístico, Isso. né? A tela, a tinta, né? Hoje, isso. hoje mesmo a Nenê saiu daqui até emocionada com tanto material, mas eles têm lá o porta-retrato, as molduras, espelho. E é isso. Estou revelando, Já né? tá revelando. Pô, Então, assim, a nossa convidada de hoje, mais do que especial, vai receber um presentão também. É um presentão de um dos nossos apoios, tá? De um dos nossos apoios. Olha lá, ela já tá lá recebendo. Da Corso Arte, tá? Olha lá, gente. Corso Arte, família Corso lá, tá bom? Tá na câmera, olha lá, ó. Eita, ela é atriz mesmo, olha! Olha! Caras e bocas, olha só. Ô Mari, para de fingir. Ah, né? Porque eu não sei quando ela tá atuando. Eu não sei quando ela tá atuando. Corso Arte, então. Certo? Deixa eu encostar aqui pra... Gente, então é isso, lá na Corso. Então, vocês foram lá no Instagram, Corso Arte, tá? Tem diversos produtos, além de espelhos muito bonitos para sua casa, para o seu espaço. Eles têm, você que é artista, meu, tem tinta de ótima qualidade, tem pincéis, tem molduras, tem telas e outras coisas também, além de encontro com artistas. Se vocês forem na loja física, meu, vai ter um paredão lá, então vai ser um encontro com artistas, muito trabalho artístico, e é uma família. Então a família Corso é uma família que apoia, né, que ama muito os artistas e tá apoiando a gente nesse projeto. Então você que tem um projeto aí, chegou lá na loja, não tem o que vocês querem, né? Não tem uma tela, uma moldura do tamanho que vocês querem ou da cor, enfim. Meu, conversa lá com eles que eles vão trabalhar o projetinho de vocês com muito carinho. Vai ter, às vezes, na hora, ou às vezes vai fazer na hora. Às vezes uma medida muito... Como eu precisei essa semana. Né? Uma medida muito específica de Isso. moldura. Porque tela, cara, é o único lugar que eu vi, assim, que você chega tem todos os tamanhos. Tem todos, mas Não é que aquela precisa coisa demais que você ainda tem. precisa encomendar para daqui 4, 5 dias ter pronto. Sim, Lá sim, tem muito tem tamanho, muito. assim. Mas claro, se Posso- precisar, preciso de um tamanho de 2 metros por 1,5. Às vezes não vai ter, eles vão lá te atender na hora, vai fazer, e é rápido o Eu tô atendimento, com uma a lá entrega. da Corso, É. 80 por 1. 1,80 por 1. Obra deles lá, É. reforçadinha atrás. Tal. É Sim, isso sim. aí, né? Onde que é? Baeta? Isso, Baeta Neves, ali pertinho ali do Shopping Metrópole, ali atrás, tá? Perto do Sonda também, então, atrás do Metrópole, antes do Sonda, tá? Então, naquele meio ali, do lado quase da Doutor Rato. Não fica falando esses nomes não, que ninguém apoiou nada. É só a Corso mesmo. A Corso apoiou, Tá então bom. o resto... Do lado do lado veterinário, no mercado né? lá, e tem um veterinário, e Isso. aí vai. É. É isso Mas aí. é isso, Corso. Vai lá, gente. Beleza. Diego, você sabe Chora. que nossa conversa passa rápido, né? É Só fica um rápido. pouquinho mais Nossa. boazinha que quando você vê já passou de 1 hora. Tinha hora pra ir no bar, mas já passou do Cê é horário louco. já. Para de ficar tentando, que eu tenho que fazer hoje ainda. A gente não pode deixar de falar com um pouquinho mais de aprofundamento. Acho que ela até passou aí pela época da pandemia, Passou. né? Mas falar pela dificuldade que todo mundo,
né? Inclusive os artistas sabem que passaram. Então você, com teatro, com cinema, quer dizer, só produção fora, só coisa que junta a gente. A gente passou pela época do isolamento, né? Todo aquele problema trágico por tantos motivos, né? Como é que foi para você, enquanto pessoa, enquanto artista? Como é que pagou as contas? Como é que sobreviveu? Bom, eu tive esse privilégio, né, de trabalhar na Secretaria de Cultura, que eu sou funcionária pública, né? Só que isso também não fez com que fosse fácil, né? Na questão financeira, sim, foi, porque, tipo, meu salário estava ali, beleza. Mas também foi uma aflição muito grande, porque como a gente faz uma gestão de centenas de professores, né, e muitas outras pessoas que também, alunos, que dependem, esperam fazer aula, isso foi um impacto muito grande. Tanto que lá em Santo André, as aulas elas continuaram mesmo no campo virtual. Hum. E que foi uma mudança que até para os professores, né, ninguém tinha esse preparo, mas o desejo de continuar fazendo e dando aula, independente da dificuldade, foi muito maior. E isso é o meu maior respeito, assim, por todos os professores e professoras de todas as escolas. Isso desde a EMIA, né, que é a Escola de Iniciação Artística, até a das escolas livres mesmo e as formações, que conseguiram, né, buscar algumas ferramentas pedagógicas para que se mantivessem as aulas. E a secretaria continuou com os contratos e tudo mais. E a galera conseguiu subverter isso até 2022, assim, que foi quando a gente voltou mesmo, Uhum. né? Então, foi só isso é uma parte, né? Dentro das outras coisas que eu já estava fazendo, por exemplo, no Sátiros, a gente teve que interromper as temporadas. E um pouco depois, assim, algumas semanas depois que foi decretado o lockdown, o Ivan Cabral, que é um dos fundadores do Sátiros, começou a fazer umas lives no Instagram, recitando poema, cantando, enfim. E a partir disso ele começou a perceber que haveria uma possibilidade de se ter um público ali nesse lugar virtual. Foi quando a gente começou a se reunir pelo Zoom, que de início foi muito para a gente conversar, para ver, vocês estão bem, vocês estão precisando de alguma coisa, não sei o que, tal. Até que a gente começou a desenvolver cenas dentro do Zoom. Primeiro, a gente precisou entender como funcionava o Zoom, porque ninguém utilizava na época. Então, a gente começou a ensaiar diariamente, das 7 às 10, das 7 às 11, criando pequenas cenas, esquetes, uma dramaturgia, até que surgiu o espetáculo Arte de Encarar o Medo. E que foi um dos primeiros espetáculos online, ao vivo mesmo, no mundo, praticamente. E aí, a partir disso, o Sátiros foi pioneiro e começou a desenvolver outros espetáculos. E aí foi quando a gente começou a utilizar a Simpla. As pessoas elas tanto poderiam comprar o ingresso, mas quem não tinha condição poderia assistir de graça também, sem problema nenhum. Uhum. E foi uma possibilidade que a companhia teve de levar o trabalho para lugares que nem tem teatro. A gente, na mesma sessão, tinha pessoas que estavam no Amazonas e outras que estavam em Amsterdã, Uhum. sabe? Então, e aí no final do espetáculo, né, a gente abria a janelinha do público, que era a maneira também da gente poder ver as pessoas, e também o momento delas, se elas quisessem conversar com a gente. Legal. E era muito louco, porque a gente sentia mesmo uma solidão tão grande das pessoas, e ao mesmo tempo uma alegria tão grande das pessoas de, nossa, obrigada por vocês terem feito esse espetáculo. Eu tô aqui sozinha, eu tô aqui com Covid, tinha pessoas que estavam assistindo do hospital. Então foi muito impactante fazer. E assim, não só salvou muitas pessoas que às vezes estavam numa puta de uma solidão, mas também nos salvou. Uhum. Porque
para nós, né, que trabalhamos, né, com arte, tirar a coisa mais preciosa da gente, que é isso, é muito doloroso. E que Sim. foi de uma maneira tão abrupta. E aí, a partir disso, a gente criou alguns outros espetáculos, né, com os elencos dos sátiros, mas também a gente pôde fazer espetáculos com pessoas do Quênia. A gente criou um espetáculo junto com uma companhia de teatro do Quênia. E aí foi quando também a gente entendeu que a realidade deles, dessa época da Covid, era totalmente diferente da nossa, que a gente ainda estava dentro de uma bolha de privilégios muito grande. Foi quando eu descobri o que eram os milionários da Covid e que no Quênia era um negócio que começou a se multiplicar muito. Pessoas que estavam ganhando muito dinheiro em cima da doença e da morte das pessoas. Enquanto aqui a gente estava tomando a primeira e segunda dose da vacina, eles nem tinham mínima expectativa se iam tomar ou não, entendeu? E também a questão de acesso à internet, a qualidade da internet nem sempre era boa. Às vezes, durante o espetáculo, o pessoal desaparecia. Um dos atores ele morava num campo de refugiados. Então, assim, foram muitas histórias. E foi nesse lugar do teatro digital que eu tive o privilégio de conhecer essa galera, Uhum. né? E depois a gente fez um outro espetáculo chamado The Art of Facing Fear, que foi a versão, né, mundial, que aí tinha um elenco de pessoas de vários lugares do mundo. Tinha gente do Alasca, da Suécia, de Los Angeles. E aí tinha algumas cenas que eram semelhantes às da versão brasileira, mas também eles fizeram cenas novas para essa versão do espetáculo dentro da realidade deles. E uma das cenas falavam do George Floyd, que também foi na mesma época. Então, eles falando sobre o que é o racismo dentro da perspectiva norte-americana também foi uma parada muito louca. Porque não só falava do racismo, mas também você tinha uma coisa do colorismo que para a gente ainda é bem diferente o que eles visualizam de quem são pessoas pretas Uhum. do que nós. O nosso debate aqui ainda está num outro campo muito maluco ainda. Mas aí você vê pessoas que, se um brasileiro olha e fala, não, mas a pessoa não é preta. Mas essa pessoa ela poderia ter sido morta igual o George Floyd foi, Sim. né? Então, também despertou muitas discussões e também a gente poder falar, abrir uma outra janela mundial. Então, gente do mundo inteiro fazendo e gente do mundo inteiro assistindo. Então, para mim, a poder ter vivido e estar viva para contar, né, essa parte da pandemia, acho que só foi possível porque o Sátiros proporcionou essa experiência que eu nunca imaginei na vida que isso seria possível. E me sinto muito privilegiada de ter tido essa companhia nesse momento, porque teve muitos outros artistas que não tiveram esse mesmo privilégio. Uhum. Ótimo. Oh, forte. E. Não, delícia, né? Assim, tipo, o papo e conhecer e tal. Foi nesse período também que eu fui pra internet, né? Comecei com live e tal e conheci ali, nossa, muita gente também. Enfim, a gente tá chegando no final desse papo, né? A última coisinha é só pra gente concluir. Então, você trabalha na Secretaria de Cultura de Santo André, é isso? Isso. Participa dessa companhia Sátiros. E o que mais? Eu sou cineasta. Uhum. Às vezes é difícil falar isso, mas tô me acostumando, eu tô em processo. Eu já dirigi 3 documentários. Atualmente eu estou finalizando o meu primeiro curta de ficção, chamado Homem de Areia. Acho que é isso. Bastante coisa, viu? Bastante Ela faz bastante coisa. Ela bastante já fez, coisa. né? Maravilha, maravilha. E como é que a gente consegue te encontrar nas redes sociais? Atualmente eu tô mais focada no Instagram, então podem me procurar como @marifrane com i.
Mari Frane, mais alguma coisinha? Quer falar? Deixar algum recadinho? Convidar todo mundo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Convidar todo mundo que quiser conhecer um pouco do meu trabalho no Instagram, no link da minha bio, tem o link do Clausura, que foi o documentário que eu fiz na época do CAV, que fala sobre a interferência da depressão no processo criativo de artistas. Também tem o Bonita, que foi o documentário que foi contemplado pela Aldir Blanc, daqui de São Bernardo, que fala sobre a solidão e a solitude da mulher preta. E agora, em maio, estou lançando O Homem de Areia, que é a minha primeira ficção, e que provavelmente vai estar na mostra aqui em São Bernardo de curtas-metragens. Nossa, maravilha, já quero ver. Sou apaixonado por ficção. É isso, senhor Denis. Eu queria conversar mais ainda com a Mari, que, meu, assunto interessante. Queria desenrolar ainda mais essa questão aí que você, ali desse momento pandêmico, e quando vocês começaram a fazer as peças, né, então online, e essas conexões que, nossa, gente, muito papo assim, bom, muita coisa, mas infelizmente a gente não pode mais. Então chegamos no nosso final. Eu acho que, assim, só para... Vai lá. Se tiver algo que você acha muito importante falar, que você até esperava que a gente perguntasse, não teve oportunidade de falar, aí é o momento também. Pensa num público diverso aí, né, assistindo Imagina que você tá na sua casa, a câmera é sua e você pode falar o que você quiser. Eu gostaria de falar, assim, e para todo mundo que trabalha com arte, principalmente daqui de São Bernardo, eu sou o que sou pelas políticas públicas e por causa das redes que eu construí durante todos esses anos. Aproveitem essas oportunidades quando vocês têm esses encontros de linguagens diferentes, fortaleçam as suas redes. A nossa cidade é um celeiro de artistas incríveis e que a gente pode ir muito mais além, a gente fortalecendo uns aos outros. Que a gente não faz nada sozinho e os frutos que a gente colhe quando a gente está trabalhando junto e lutando junto, eles são para a vida inteira. Eu acho que um exemplo disso é esse momento pandêmico que eu vivi, mas não só isso, os filmes que eu faço até desde então, né, eles são com amigos que eu conheci no CAV, pessoas que trabalham comigo são pessoas que estão no corre comigo desde a época da juventude, e assim vai. Então, a gente tem que trabalhar sempre lembrando dos amigos e fortalecendo essas redes, porque é isso, é nós por nós. Maravilha, muito obrigado pela boa disposição, pelo bom papo. E, Diego, por hoje é só? Gostou do papo? Por hoje é só, adorei. Chama o pessoal Adorei. para ver os outros episódios. A gente está É isso. finalizando aí esse projeto, né? É Muita conversa boa, né? Ainda tem mais uma gravação aí, né? Espero que vocês voltem mais vezes, né, Diego? É isso, gente. Ó, então você que chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Tá? É um prazer sempre estar com vocês. Então você que chegou aqui, deixa aí o seu like, né? Curte aí, comenta, compartilha, tá? Porque isso aí é importante, porque além de ser um papo bacana, é importante, para desenvolver, para conhecer o trabalho da Mari e para se desenvolver também, né? E porque também o algoritmo aí da plataforma vai entregar para mais pessoas. Quanto mais entrega, mais pessoas vão ver, tá? Então, muito obrigado, ficamos por aqui, né, Mr. Dennis? Isso aí, fechou. Então é isso, um beijo, tchau! Este projeto foi premiado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e Secretaria de Cultura, de São Bernardo do Campo.